Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e a adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. Todavia, muitos estavam atentos também às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiam reconhecer e antecipar eventos que ocorrem de tempos em tempos, tais como eclipses e luas cheias. Eles catalogaram grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como constelações. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Ela também representa os 12 meses do ano, as 4 estações, solstícios e equinócios. O termo zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos ou personificações, como pessoas ou animais. Por outras palavras, as primeiras civilizações não só seguiam o Sol e as estrelas, como também as personificavam através de mitos que envolviam seus movimentos e relações. O Sol, com o seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um Criador ou um Deus. Deus Sol, a luz do mundo, o Salvador da humanidade. Igualmente, as 12 constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquários, o portador da água que traz as chuvas da primavera. Este é Horus. Ele é o Deus Sol do Egito de 3.000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Dos antigos hieróglifos egípcios conheceu-se muito sobre esse Messias solar. Por exemplo, Horus, sendo o Sol, tinha como inimigo o Deus Sete, que era a personificação das trevas ou da noite. E metaforicamente falando, todas as manhãs Horus ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Atis da Firígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado, foi posto na tumba e 3 dias depois ressuscitou. Krishna, da Índia, nasceu da Virgem Davaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo.
O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar: o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por 3 reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos. Aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a luz do mundo, o início e o fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sírius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje, como eram na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sírius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta Casa do Pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de a Casa do Pão. Belém também é a referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz: o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto.
5 de dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa, portanto. Sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. As 7 maravilhas, disse que as outras 6 maravilhas nós honramos, mas Zeus nós veneramos. Por quê? Porque esta estátua gerava uma emoção tão profunda. Bem, a resposta estava em seu rosto, seu lindo rosto de marfim polido. Fídias, segundo um crítico, nos deu a face de Deus. Ele acrescentou a religião. E é claro, Fídias fez seu Deus na imagem de um homem. E assim fazendo um novo Deus, ele fez um novo homem. E nenhum artista pode alcançar mais do que isso. A grande estátua de Zeus tinha sido carregada, levada para Istambul, ou Constantinopla, como era chamada. No tempo dos primeiros imperadores católicos, a cidade do Golden Horn tinha uma das coleções de arte mais extraordinárias que o mundo já tinha visto. Este círculo de tijolos marca a entrada no palácio do devoto cristão eunuco Louses. Ele comandou o fechamento dos templos. Ele colecionava esculturas pagãs e as expunha em seu palácio. O maior prêmio de todos ficava no final do corredor. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja, tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face dos Zeus de Fídias se tornou a face de Cristo onipotente para a Igreja Oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Kora, Istambul. Um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu. Uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, 1000 anos depois que o marfim original virou cinzas do palácio de Louses. Zeus é Cristo. Zeus é Cristo. Zeus é Cristo. Agora, olhem para cima, sentado em seu trono, o Zeus olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão
chegou a assumir a própria imagem de Cristo. Bem, para começar, o Zeus olímpico do Palácio de Luzes era uma coisa maravilhosa por si só. E por outro lado, a mesma estátua já tinha assumido a imagem de divindade suprema durante quase 1000 anos. No céu para se pedir resposta para tudo. Até hoje, milhares de anos depois da história ter sido contada pela primeira vez, a pedra que supostamente Cronos vomitou ainda está lá. No centro do complexo do templo, há uma pedra de forma oval que dizem ser a pedra que substituiu Zeus quando Cronos a engoliu. E se você for lá hoje no templo de Delfos, os locais ainda contam que a pedra que está lá é realmente a que esteve na barriga de Cronos. No mito, depois de vomitar a pedra sagrada, Cronos regurgita os 5 irmãos. E eles estão prontos para entrar para a revolução de Zeus. O que marca Zeus como um líder diferente daqueles que vieram antes é a sua inteligência. Ele sabe persuadir e convencer as pessoas de que ele deve ser o líder, de que ele sabe fazer coligações. Zeus agora tem seus irmãos a seu lado, mas ainda precisa de mais forças para enfrentar os titãs. E há outros membros mais distantes da família que querem vingança. Os irmãos esquecidos de Cronos. Os Ciclopes e os Hecantoquíros. Mas para encontrá-los, Zeus tem que ir ao inferno. Cronos teve medo dos poderes dos Hecantóquiros e dos Ciclopes e os trancou no Tártaro. Zeus sabia que se tivesse seus poderes ao seu lado, poderia conseguir o que queria. Ele desce e conversa com os Hecantóquiros e diz: eu respeito muito vocês. Eu sei que meu pai Cronos maltratou vocês. Agora eu os liberto e vocês devem a mim. Eles ficam emocionados e dizem: sim, grande Zeus, percebemos que você não só tem grande poder, mas também sabe como tratar bem as pessoas. Nós gostamos disso e agora lutaremos ao seu lado. Em gratidão por serem libertos, os Ciclopes dão um presente a Zeus: o poder dos raios. O raio é uma das mais devastadoras forças que existem na natureza. Quando os raios atravessam os céus, o ar tem a temperatura rapidamente aumentada em até mais de 27.000 graus. Isso é quase 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. O raio dá a Zeus o poder de comandar o universo. Com esse raio, ninguém poderá vencê-lo. As linhas de batalha são definidas. Os titãs lutarão do Monte Otris e os olimpianos do Monte Olimpo. Entre eles está a planície da Tessália. Mas esse lugar não é apenas um campo de batalha mítico. Se levarmos em consideração o mapa moderno da Grécia, nós sabemos que a Tessália é a parte central do país. É a maior e a mais fértil planície da Grécia, desde os tempos antigos até hoje. A Tessália tem um histórico longo e sangrento, desde as guerras greco-persas do século V a.C. até as guerras mundiais do século XX d.C. E é aqui que a grande batalha dos deuses acontece. No mito de uma arma de destruição em massa e com uma força de elite, Zeus inicia uma batalha destruidora.
E até hoje, um lugar real pode ainda guardar as suas marcas. O momento que define a mitologia será agora. A batalha entre pai e filho está prestes a começar. É a velha guarda de Cronos e seus titãs contra o sangue novo de Zeus e dos Olimpianos. O resultado definirá quem controla tudo. Do topo do Monte Olimpo, Zeus joga a fúria dos raios no exército de seu pai. A luta sacode a terra até suas entranhas. A única maneira de entendermos essa batalha é como um choque de mundos. Todas as forças do universo em choque ao mesmo tempo. Tem os Ecantóqueros de um lado, arrancando pedaços da montanha e atirando nas montanhas do outro lado. Do lado dos titãs tem aquela força enorme, aquela força bruta. Eles podem levar um soco e continuar lutando, lutando, lutando. É uma cena apocalíptica e não totalmente mitológica. Especialistas determinaram recentemente que um evento natural tão assustador quanto realmente aconteceu no mundo antigo. Há uns 3.600 anos, a ilha grega de Santorini viveu uma das explosões vulcânicas mais devastadoras de todas. Seus efeitos foram sentidos até a Califórnia. A explosão vulcânica foi o maior evento sísmico único na Terra nos últimos 27 mil anos. Para se ter uma ideia do quanto foi grande, imagine só uma montanha de uns 5,6 quilômetros de altura explodindo pelos céus de uma só vez. Em 2006, cientistas descobriram que a erupção de Santorini foi ainda maior do que se pensava. Escavações descobriram depósitos de cinza vulcânica equivalentes a 20 andares de profundidade, cobrindo um raio de 48 quilômetros por toda a ilha. Baseado nessa evidência, agora acredita-se que a erupção teve a potência equivalente a 50 mil bombas de Hiroshima. Uma explosão tão poderosa poderia aniquilar boa parte do mundo grego. Para os sobreviventes que conheciam pouco sobre o funcionamento de vulcões, isso só poderia ser a ira dos deuses. Quando os contadores de mitologia antiga contaram a história das grandes batalhas cataclísmicas que sacudiram a Terra, eles não tiraram isso do nada. Imensos abalos sísmicos estavam na lembrança das gerações gregas mais antigas, antes que esses contadores de mitologia escrevessem suas histórias. Com o confronto dos deuses na mitologia, parece que Zeus finalmente está prestes a assumir o controle do universo. Seus poderosos aliados fizeram a diferença e os olimpianos se aproximam da vitória. Mas os titãs têm uma última arma ao seu dispor. Das profundezas do Tártaro, eles chamam uma besta colossal: Tífon. Tífon é um monstro incrivelmente forte e poderoso que desafia Zeus pessoalmente. É, na verdade, um último esforço e o monstro final, o desafio final que ele deve vencer para assegurar a sua liderança no universo. É uma batalha sobrenatural. Uma luta decisiva entre o bem e o mal. E tudo leva à maior arma de todas. Depois que Zeus e Tífon iniciam essa batalha final épica, uma hora Zeus consegue o domínio e vence com seus raios. Com um golpe final, Zeus leva Tífon e seus aliados titãs para o Tártaro, onde eles são condenados a passar a eternidade em um abismo de fogo. De acordo com os antigos, foi do outro lado do Mediterrâneo, na ilha da Sicília, que os inimigos de Zeus desceram para o inferno através da cratera vulcânica do Monte Etna. A lenda local diz que Tífon ainda está lá dentro e está por trás de todas as erupções vulcânicas através dos séculos.
Os gregos usavam esse mito como maneira de explicar por que a lava constantemente saía do vulcão. Eles explicavam isso como os raios restantes disparados por Zeus ou as chamas de Tífon, que ainda respirava, explodindo chamas para fora do centro do vulcão. Também é dito que Tífon causa tempestades de vento destrutivas. Na verdade, seu nome gerou a palavra tufão. Mas no mito, as nuvens de tempestade se acalmam por enquanto. A vitória de Zeus sobre seu pai o torna rei dos deuses, o líder absoluto do universo. Assim é o mito, mas qual sua relação com a realidade? Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus. Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo, então é bem perto do lar dos deuses e deusas olímpicos. E era onde Zeus vivia na mitologia grega. Na verdade, o nome da cidade Dion significa Zeus. O templo de Dion data do 5º século a.C., a era de ouro da mitologia grega. Espalhados pelo local há blocos de mármore com desenhos inconfundíveis. Águias. Na Grécia Antiga, as águias eram o símbolo divino de Zeus. E há mais. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os gregos às vezes identificam esse deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus, em sua forma nativa Theos, é que gera a palavra Deus. Então, há uma razão etimológica para entendermos Zeus como a deidade máxima. Começando por volta do 3º, 2º e 1º séculos antes de Cristo, diferentes escolas filosóficas e teológicas surgem e começam a propor uma visão muito forte de que só há um Deus e que todas as histórias antigas, todos os contos antigos são na verdade uma metáfora que reflete diferentes aspectos dessa divindade. Para as pessoas que adoravam em Dion, é claro que Zeus era diferente de todos os outros deuses gregos. Na verdade, ele podia ser o único que importava. No mito, Zeus alcança o poder absoluto que buscava. Mas esse poder logo será ameaçado por um inimigo inesperado. O rei dos deuses está prestes a ser traído pela pessoa mais próxima a ele. Zeus venceu seu embate épico com os titãs. Agora, ele senta no topo do Monte Olimpo como rei dos deuses e mestre da humanidade. Os antigos gregos adoravam Zeus acima de todos os outros, mesmo ele tendo muitas falhas. Os antigos deuses gregos são como humanos. Eles têm falhas, têm forças, têm fraquezas, têm todas as coisas que seres humanos normais têm. Na verdade, uma maneira de entendermos isso é que os gregos desse período pensavam em seus deuses como seres bem parecidos com eles próprios, mas muito, muito maiores. De acordo com o mito, Zeus tem uma fraqueza muito humana que ameaça ser a sua ruína. Um incontrolável desejo sexual. Zeus gosta de mulheres. Essa é uma das coisas mais cativantes e mais exasperantes nele. Ele tem essa muito humana característica de nunca ver uma mulher que não lhe interesse. Zeus faz qualquer coisa para seduzir suas conquistas. Ele até usa disfarces.
Zeus visita mulheres mortais com vários disfarces, o que for preciso para que seja consumada a relação. Então, em diferentes histórias, sabemos de Zeus transformado em águia, transformado em cisne, transformado em touro, transformado em várias formas e até em humano para imitar o rosto do marido de alguma mulher, enganando ao máximo para que elas se relacionem com ele. Uma linda e jovem deusa chamada Metis é a primeira a chamar a atenção de Zeus. Ele a torna sua esposa. Metis é uma mulher jovem e atraente. E a qualidade que a difere das outras mulheres é a capacidade mental. Na verdade, seu nome em grego significa prudência. Quando Zeus a observa, ele a acha muito atraente. Mas a afeição de Zeus por Metis é assombrada por uma profecia obscura que ameaça seu poder. Ele fica sabendo que ela terá um filho dele que um dia roubará seu trono. De repente, Zeus, assim como seu pai, teme sua prole. Zeus representa essa terrível tradição